A vitória do povo de Deus na passagem do Mar Vermelho tinha sido algo grandioso demais para ser logo esquecido. A guia e o cuidado do Senhor naquele episódio era o penhor da certeza de fé e da confiança que os israelitas deviam ter na promessa de Deus de conduzi-los a uma terra que seria só sua e onde a fartura seria uma realidade permanente. Guiados na dura jornada pelo deserto, os israelitas avançaram sob a palavra do Senhor. Depois de deixarem o Mar Vermelho atrás de si, caminharam no deserto de Sur durante 3 dias e não acharam água. Era natural que pagassem o preço de sua inexperiência para enfrentar os rigores de uma terra árida. Havia longos trechos sem água, e os pouquíssimos poços que havia ainda eram de água salobra, com gosto desagradável. A reserva de água que traziam do Egito estava se acabando. O sol ardente queimava seus corpos cansados de andar e fazia aumentar sua sede. Aqui era uma criança que pedia: "Mamãe, me dê um pouco d'água." Ali era um ancião que falava: "Tenho sede." E acolá, uns e outros se queixavam de sede. "Não aguento mais. Minha boca já está seca demais." E muitas vozes se ouviam a gritar: "Água! Água! Queremos água!" De repente, viram um lugar onde havia água. Apressaram-se até lá, mas não podiam beber das águas daquele oásis, porque eram amargas. O nome do lugar era Mara, que quer dizer amarga. Ali mesmo o povo se voltou contra Moisés e murmurou grandemente, dizendo: "Que havemos de beber?" Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore e lhe deu instruções para que jogasse aquela árvore dentro das águas de Mara. Moisés a jogou, e as águas amargas tornaram-se doces. Mataram a sede. A jornada continuou no sentido de Elim, onde se localizavam 12 fontes de águas boas para beber e 70 palmeiras. Em Elim, acamparam-se os israelitas durante alguns dias. Dirigindo-se depois na direção da extremidade da península do Sinai, onde diziam haver ricas minas de cobre e turquesa e outras riquezas minerais, os israelitas caminharam no deserto de Sim. Já fazia 1 mês e meio que tinham saído do Egito. As provações continuavam. Agora era a escassez de ervas para servirem de alimento aos animais que levavam consigo. O deserto de Sim era muito seco, rochoso, e o cultivo de cereais um problema muito, muito sério. As dificuldades eram muitas e reais mesmo para o povo de Deus ali. O próprio alimento que tinha vindo com eles, como parte da bagagem, começava a escassear. Moisés, diante do novo problema da fome, antes tinha sido o problema da sede, leva a Deus o assunto e lhe pede providências. Deus, que jamais passou por alto as necessidades reais de seu povo, prometeu: "Eis que vos farei chover pão do céu, e sairá o povo e colherá diariamente a porção para cada dia, para que eu o prove se anda em minha lei ou não. Mas ao 6º dia prepararão o que colherem, e será o dobro do que colhem cada dia." Os murmuradores, todavia, não tinham sofrido fome ainda. O suprimento estava quase acabando, mas não havia acabado. As necessidades do povo eram supridas perfeitamente, mas eles já começavam a se preocupar com o futuro. Mostraram-se ansiosos pelo dia de amanhã, mesmo tendo o Senhor numa nuvem de anjos, guiando, protegendo e conduzindo-os a Canaã.
Parece que muitos deles não podiam compreender como um povo tão numeroso seria capaz de sobreviver numa peregrinação difícil através de terras desérticas, e projetavam em sua imaginação a fome que seus filhos passariam no futuro, a médio e longo prazo. Mais uma vez, o Senhor permitiu que Israel fosse provado. As dificuldades em geral e a escassez de alimentos, tudo acontecia para fazer os israelitas se voltarem para aquele que era o seu libertador. Se eles se dirigissem a Deus e o buscassem de todo o coração, Ele ainda lhes faria maravilhas e sinais, dispensando-lhes guia e cuidado, amor e proteção. E assim foi. Deus mandou-lhes carne naquele mesmo dia, e pela manhã, pão vindo do céu. E aconteceu que à tarde subiram codornizes e cobriram o arraial. E pela manhã havia uma camada de orvalho ao redor do arraial. Quando desapareceu a camada de orvalho, eis que sobre a superfície do deserto estava uma coisa miúda, semelhante a escamas, coisa miúda como a geada sobre a terra. O povo estranhou esse tipo de provisão alimentar e indagou de Moisés: "Que é isto?" O servo de Deus respondeu que se tratava do pão que o Senhor havia dito que mandaria ao seu povo. Era o maná do céu. Cada dia, os filhos de Israel colhiam o maná e o comiam. Se alguém deixava para o dia seguinte, tinha uma decepção, porque depois de um dia, esse pão criava bichos e cheirava mal. Mas o curioso é que, no sexto dia da semana, podiam colher em dobro e não se estragavam no dia seguinte. Perguntado sobre esse fenômeno, Moisés explicou que na sexta-feira a colheita devia ser para esse dia e para o seguinte, que é o sábado. Disse mais: "Amanhã é repouso, sábado santo ao Senhor." Guardaram e não cheirou mal, nem houve bicho algum. Aí Moisés ordenou-lhes que comessem o pão do céu recolhido no dia anterior, porquanto era sábado do Senhor. Alguns do povo saíram para colher maná no sábado, mas nada acharam no campo. O líder aproveitou para fazer um sermão aos israelitas, lembrando-lhes a ordem de Deus para que guardassem o sábado. Falou Moisés: "O Senhor vos deu o sábado, por isso ele, no sexto dia, vos dá pão para 2 dias. Fique cada um no seu lugar, não saia ninguém do seu lugar no 7º dia." Era a providência resguardando a santificação do sábado. O pão do céu que alimentava Israel recebeu o nome de maná, porque era branco como a semente de coentro e tinha sabor de bolo de mel. Podemos imaginar que o maná era macio e muito gostoso e devia derreter na boca como se fosse uma pedra de açúcar. Resolvido o problema do alimento, afastado o perigo da fome no deserto, a caravana se movimenta na direção de Refidim, para o sul. Ao chegarem a Refidim, deram com um sério problema. Era a falta d'água. Outra vez a sede passa a ser o tormento do povo e dos líderes a quem o povo se voltava para apresentar suas queixas. Começou de novo a murmuração. "Dá-nos água para beber!" gritavam uns. "Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado?" E Moisés, temendo ser apedrejado pelo povo, tal a sua revolta, apelou a Deus, sem saber o que fazer agora. O Senhor orientou-o
para que reunisse alguns anciãos dentre o povo e juntos fossem a uma determinada rocha em Horebe. Lá chegando, e por orientação pessoal de Deus, Moisés bateu na rocha e a água jorrou abundante e boa. Mataram a sede, mas nem sonhavam com o tipo de problema que os esperava depois de matarem a sede. Precisavam ainda de disciplina, e Deus permitiu que inimigos viessem pelejar contra eles. Mais uma provação na jornada pelo deserto. Os descendentes de Amaleque, parente de Esaú, irmão de Jacó, chamados Amalequitas, vêm pelejar contra os israelitas. Os amalequitas moravam na região de Horebe e formavam uma tribo feroz e guerreira. Vieram com a disposição de liquidar com Israel e ficar então com suas riquezas, animais e todos os seus bens. Moisés, quando percebeu a guerra armada, falou com Josué e o encarregou de organizar as suas forças guerreiras. Não foi fácil, pois viveram séculos em escravidão e não tinham preparo para a guerra. O exército israelita era mesmo sem experiência. Moisés, Arão e Hur subiram a uma montanha a fim de observar a luta. Com os braços erguidos para o alto e segurando a vara milagrosa em sua mão, Moisés orava continuamente ao Senhor, pedindo para que Israel vencesse a batalha. Arão e Hur notaram que enquanto Moisés mantinha seus braços erguidos, Israel prevalecia, e quando os abaixava, os amalequitas venciam. Já cansado de levantar os braços e sua vara, Moisés foi ajudado por Arão e Hur, um de cada lado, segurando-lhe os braços bem no alto. Desse modo, ficaram até a hora do pôr do sol, e Israel venceu aquela batalha. A atitude de Moisés foi evidência da proteção de Deus sobre seu povo. Sim, Deus protege aqueles que o amam e o temem. Pode permitir que sofram para seu próprio bem, mas não os desampara nunca. Deus ama seu povo. Deus ama você também, ouviu?